Ela limpava aquele piano todos os dias. Mas quando o patrão cruel apostou que suas mãos nunca conseguiriam tocar, descobriu que havia subestimado o maior talento que já viu na vida. Carla passou o pano de microfibra sobre as teclas do piano de cauda Steinway pela 100ª vez naquele mês. Suas mãos trabalhadoras, ásperas de tanto esfregar pisos e limpar vidros, deslizavam com cuidado reverente sobre cada tecla eburnea. Não era apenas mais um móvel para ela limpar na mansão do empresário Bruno Mendonça. Era algo especial, algo que despertava uma sensação estranha no peito toda vez que se aproximava. A casa estava empolvorosa para a festa beneficente da noite. Carla conhecia bem a rotina desses eventos. Pessoas ricas se reuniam no salão principal, bebiam champanhe, que custava mais que seu salário mensal, e faziam discursos emotivos sobre ajudar os menos favorecidos. Depois, ela passava horas recolhendo taças de cristal e limpando os rastros de uma noite que para eles era diversão, mas para ela significava trabalho dobrado. Vestia o uniforme azul marinho que Bruno exigia que todas as funcionárias usassem durante eventos sociais. Cabelos presos em coque baixo, sem maquiagem, sem joia alguma. Precisava ser invisível, uma sombra que aparecia apenas quando necessário. Aos poucos, os primeiros convidados começaram a chegar. Carla se retirou para a área de serviço como sempre fazia, observando através da porta entreaberta o movimento do salão. Bruno dominava o ambiente como um rei em seu castelo. Proprietário da construtora Mendonça em Associados, herdeiro de uma fortuna construída sobre contratos milionários e influência política. Tinha cabelos grisalhos penteados para trás, porte altivo, e aquele sorriso arrogante de quem nunca precisou se preocupar com dinheiro. Usava smoking italiano feito sob medida, sapatos de couro que custavam mais que um carro usado, e ostentava no pulso um relógio suíço que valia uma casa. A festa estava animada quando Bruno subiu numa pequena plataforma improvisada perto do piano. Bateu na taça de cristal com uma colherinha de prata, fazendo o som ecoar pelo salão suntuoso. As conversas diminuíram gradualmente até que silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Meus caros amigos, Bruno começou com voz impostada. Antes de iniciarmos oficialmente nossa noite beneficente para o projeto Música Transforma Vidas, gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre a real importância da educação musical. Carla franziu a testa. Em todos os meses trabalhando naquela casa, jamais vira Bruno demonstrar interesse genuíno por música. O piano Steinway estava ali como peça decorativa, símbolo de status que impressionava visitas importantes. Custava mais de R$500 mil, mas servia apenas para acumular poeira elegante entre os eventos. Como empresário bem-sucedido, Bruno continuou, caminhando lentamente em direção ao piano. Sempre me pergunto se realmente vale a pena investir em projetos musicais para pessoas de classes sociais menos privilegiadas. Afinal, será que mãos acostumadas ao trabalho braçal conseguem desenvolver a delicadeza necessária para tocar um instrumento tão refinado quanto este? Murmurinhos desconfortáveis ecoaram pelo salão. Alguns convidados riram nervosamente, outros pareceram constrangidos com o comentário preconceituoso. Carla sentiu o estômago revirar. Conhecia bem aquele tom de voz. Bruno estava preparando alguma humilhação pública para entreter seus convidados. Para provar meu ponto de vista, Bruno disse, olhando diretamente para a porta da cozinha onde sabia que Carla estava escondida. Gostaria de convidar nossa prezada funcionária para uma pequena demonstração prática. O sangue de Carla gelou nas veias. Ela tentou se esconder melhor atrás da porta, mas Bruno já havia apontado na direção dela com um sorriso cruel nos lábios. Carla! Ele chamou em voz alta, fazendo eco pelo salão inteiro. Venha aqui, por favor, não seja tímida. 50 pares de olhos se voltaram curiosos na direção da porta da cozinha. Carla sentiu as pernas tremerem. Não tinha escolha. Desobedecer Bruno na frente de todos os convidados importantes significaria perder o emprego na mesma noite. E perder o emprego significava não conseguir pagar a mensalidade da Escola Santa Luzia, onde Júlia estudava com bolsa parcial. Respirou fundo, ajeitou o uniforme e saiu da cozinha com a dignidade que ainda conseguia preservar. Caminhou pelo salão suntuoso, sentindo cada olhar curioso, cada sussurro maldoso, cada risadinha abafada. O som dos seus sapatos simples ecoava no piso de mármore importado,
contrastando com o silêncio expectante da plateia. Perfeito! Bruno bateu palmas teatralmente quando Carla se aproximou do piano. Agora, minha cara Carla, gostaria que você tentasse tocar alguma coisa neste piano magnífico. Qualquer melodia simples serve. Pode ser até parabéns para você. As gargalhadas que explodiram pelo salão foram como facadas no coração de Carla. Ela manteve a cabeça erguida, mas sentia as bochechas queimarem de vergonha. Bruno estava se divertindo com a situação constrangedora que havia criado. Na verdade, Bruno continuou vendo que havia capturado completamente a atenção de todos. Vou fazer uma proposta interessante. Se Carla conseguir tocar algo que impressione nossa seleta plateia, prometo fazer dela uma pessoa milionária. R$100 mil na conta dela amanhã mesmo. O salão explodiu em exclamações de surpresa. R$100 mil era uma fortuna para qualquer trabalhador comum. Para alguém como Carla, representava mais de 10 anos de salário. Alguns convidados pegaram os celulares e começaram a filmar, esperando presenciar o fiasco que certamente aconteceria. Mas se ela falhar, Bruno acrescentou com malícia, terá que admitir publicamente que pessoas da classe social dela realmente não nasceram para coisas refinadas como música clássica. O que acha da proposta, Carla? Carla olhou ao redor do salão. Viu rostos expectantes, alguns divertidos com a situação, outros claramente constrangidos com a crueldade da aposta. Viu telefones apontados na direção dela, prontos para capturar sua humilhação e espalhar pela internet. Viu Bruno com aquele sorriso arrogante, certo de que havia criado o entretenimento perfeito para seus convidados ricos. Por um momento pensou em recusar e voltar para a cozinha. Seria mais digno que tentar e fracassar diante de tanta gente. Mas então, lembrou da filha. Lembrou de Júlia, estudando até tarde na mesinha de plástico da cozinha do apartamento apertado onde moravam. Lembrou dos sonhos da menina de se tornar médica e ajudar pessoas doentes. Lembrou de quantas vezes teve que mentir que não estava com fome para que Júlia pudesse comer direito. R$100 mil. Era dinheiro suficiente para mudar completamente a vida das duas. Era a chance de dar para Júlia tudo o que ela merecia e nunca conseguira oferecer. Aceito, Carla disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na própria voz. Bruno piscou algumas vezes, claramente não esperando que ela topasse a aposta. Provavelmente imaginava que ela recusaria e fugiria constrangida de volta para a cozinha. Excelente! Ele se recuperou rapidamente batendo palmas. Então temos um acordo. R$100 mil se você conseguir nos impressionar, ou uma confissão pública se falhar. Testemunhas não faltam. Carla se aproximou do banco do piano com passos firmes. Suas mãos tremiam ligeiramente quando tocou a madeira polida do instrumento. Fazia tanto tempo desde a última vez que havia sentado diante de um piano de verdade. Ajeitou a postura, respirou fundo e colocou os dedos sobre as teclas frias. O salão estava em silêncio absoluto. 50 pessoas aguardavam o que certamente seria um vexame monumental. Bruno cruzou os braços, satisfeito com o espetáculo que havia criado. Alguns convidados seguravam o riso, outros pareciam genuinamente curiosos para ver o que aconteceria. Carla fechou os olhos por um momento. Tentou se lembrar de como era sentar naquele banco há tantos anos, quando ainda acreditava que a música poderia ser seu futuro. Quando ainda sonhava com palcos iluminados e plateias aplaudindo de pé. Quando ainda era jovem e cheia de esperanças. Então, tocou a primeira nota. A primeira nota que saiu do piano Steinway cortou o silêncio do salão como um raio. Clara, perfeita, com uma ressonância que fez algumas pessoas arregalar os olhos de surpresa. Carla não havia apenas tocado uma tecla aleatoriamente. Havia tocado com técnica, com precisão, com uma delicadeza que ninguém esperava de suas mãos calejadas. Bruno parou de sorrir. Aquela não era a nota desafinada e hesitante que ele esperava ouvir. Era o som de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Carla mantinha os olhos fechados, os dedos posicionados sobre as teclas com a postura clássica, que só anos de estudo conseguem ensinar. A segunda nota veio acompanhada da terceira, depois da quarta. Em poucos segundos, estava tocando o início de Claro de Lua, de Beethoven, uma das peças mais complexas e reconhecidas da música clássica. As primeiras frases da melodia fluíam do piano com uma emotividade que deixou o salão inteiro boquiaberto.
Meu Deus, sussurrou Adriana Montenegro, uma das senhoras mais influentes da sociedade. Ela realmente sabe tocar. Os celulares que antes estavam apontados para capturar uma humilhação, agora gravavam algo completamente diferente. Os convidados que riam expectando um fiasco se encontravam hipnotizados pela música que preenchia cada canto da mansão. Até os garçons pararam de servir champanhe para ouvir aquela apresentação inesperada. Bruno sentia o rosto esquentar. A aposta cruel que havia feito para humilhar uma funcionária estava se voltando contra ele de forma espetacular. Como era possível que uma faxineira tocasse piano melhor que a maioria dos músicos profissionais que ele conhecia? Como havia subestimado tanto assim aquela mulher que limpava sua casa há tanto tempo? Carla abriu os olhos devagar, mas não parou de tocar. As memórias voltavam como ondas. Ela era pequena, talvez com 7 anos, sentada no banco de um piano velho no Conservatório Musical Esperança. Suas mãos eram pequenas demais para alcançar todas as teclas, mas já demonstrava um talento natural que impressionava todos os professores. "Mãe, olha como ela toca", dizia o professor maestro Roberto para Dona Conceição, a diretora do conservatório. "Essa menina tem um dom especial. Precisamos investir nela." Carla lembrava do pai, seu João, voltando do trabalho na construção civil com as mãos machucadas e sujas de cimento. Ele era pedreiro, ganhava pouco, mas todos os sábados levava a filha para as aulas no conservatório. Economizava cada centavo. Às vezes deixava de almoçar, mas nunca atrasou uma mensalidade. "Minha filha vai ser diferente", ele dizia para a esposa, Dona Maria. "Ela vai ter estudo, vai tocar nos teatros grandes, vai ser respeitada. O talento dela não pode ser desperdiçado." A melodia de Beethoven continuava fluindo, agora mais intensa, mais carregada de emoção. Carla se lembrava das horas intermináveis de estudo. Acordava antes das 6 da manhã para praticar antes de ir para a escola. Voltava da aula regular e ia direto para o piano até a hora do jantar. Fins de semana inteiros dedicados aos exercícios técnicos, às escalas, aos estudos de Chopin. Aos 15 anos, já era considerada um prodígio. Ganhara 3 concursos estaduais de piano clássico. Os professores falavam em bolsa de estudos para universidades de música no exterior. O sonho de se tornar concertista internacional parecia cada vez mais próximo da realidade. "Você nasceu para isso, minha filha", Dona Maria costumava dizer, escovando os cabelos de Carla antes de dormir. "Deus te deu esse dom por um motivo especial." Mas então veio aquela noite terrível que mudou tudo para sempre. Carla tinha 17 anos quando o telefone tocou de madrugada. Seus pais voltavam de uma festa de casamento quando o acidente aconteceu. Um caminhão desgovernado numa curva perigosa. Não tiveram chance alguma. Em uma única noite, Carla perdeu tudo. Os pais, a casa da família, a estabilidade financeira, os sonhos de ser musicista. Ficou sozinha no mundo, sem parentes próximos, sem dinheiro para continuar os estudos. Teve que vender o piano da família para pagar o enterro e conseguir um lugar para morar. A música parou por um momento. Carla respirou fundo, limpou uma lágrima que escorreu sem permissão e retomou a melodia com ainda mais intensidade. Agora estava tocando de memória pura, deixando que 25 anos de saudade e arrependimento fluíssem através de cada nota. No salão, o silêncio era absoluto. Pessoas acostumadas com entretenimentos caros e sofisticados nunca haviam presenciado algo tão genuinamente emocionante. Bruno estava pálido, percebendo que havia cometido um erro colossal ao subestimar Carla. "Impossível!", murmurou Cláudia Ferreira, uma importante galerista de arte. "Onde essa mulher aprendeu a tocar assim?" Carla continuava perdida nas lembranças enquanto seus dedos dançavam sobre as teclas. Lembrava de como conheceu Antônio, seu ex-marido. Ele era mecânico, trabalhava numa oficina perto do conservatório. No início fingia interesse pela música dela, dizia que era lindo ouvi-la tocar. Mas depois do casamento, a atitude mudou completamente. "Para que serve isso?", Antônio reclamava quando a via praticando num piano emprestado. "Música não enche barriga de ninguém. Você deveria procurar um emprego de verdade em vez de ficar perdendo tempo com essas teclinhas." Carla tentou explicar que música era sua paixão, seu talento, seu sonho desde criança.
Mas Antônio não entendia. Para ele, arte era coisa de gente rica, de quem não precisava trabalhar para sobreviver. Gradualmente, ela foi tocando cada vez menos, até parar completamente quando descobriu que estava esperando Júlia. A gravidez trouxe alegria, mas também responsabilidades que tornaram impossível retomar a carreira musical. Antônio queria que ela se dedicasse exclusivamente à casa e ao bebê. Quando Júlia nasceu, Carla estava tão ocupada cuidando da filha que nem sentia falta do piano. Foram anos difíceis. Antônio bebia cada vez mais, ficava agressivo, gritava por qualquer motivo. Dizia que Carla era uma sonhadora inútil, que deveria ser grata por ter um marido que sustentava a família. Quando Júlia estava com 5 anos, Carla finalmente encontrou coragem para se separar. "Você não vai conseguir nada sozinha", Antônio disse na última discussão. "Mulher sem estudo, sem profissão, com uma criança para criar. Vai ver como é duro o mundo lá fora." E realmente foi duro. Carla precisou aceitar qualquer trabalho que aparecesse. Limpeza de casas, cozinha de restaurantes, cuidado de idosos. Sempre empregos pesados, mal remunerados, que deixavam suas mãos ásperas e doloridas. Nunca sobrava tempo nem energia para voltar à música. O claro de lua estava chegando ao clímax mais emotivo. Carla tocava agora com uma intensidade que fazia algumas pessoas do salão chorar abertamente. Suas mãos se moviam com a precisão de uma concertista profissional, mas carregavam toda a dor de uma vida inteira de sonhos abandonados. Bruno não conseguia mais disfarçar o choque. Aquela não era mais a funcionária invisível que limpava sua casa. Era uma artista extraordinária, talvez uma das melhores pianistas que já havia escutado ao vivo. Como havia sido tão cego, tão preconceituoso? A música chegou ao final suave e melancólico que caracteriza a obra de Beethoven. A última nota ecoou pelo salão suntuoso e se perdeu gradualmente no silêncio mais profundo que aquelas paredes já haviam presenciado. Carla manteve as mãos sobre as teclas por alguns segundos, como se não quisesse se separar do instrumento. Então, lentamente, se virou para encarar a plateia que a havia subestimado. O silêncio que tomou conta do salão após a última nota do claro de lua era ensurdecedor. 50 pessoas acostumadas com eventos sofisticados e entretenimentos caros estavam completamente mudas, processando o que acabavam de presenciar. Carla se virou lentamente no banco do piano, encarando a plateia que segundos antes esperava vê-la fracassar miseravelmente. Bruno estava branco como papel. Suas pernas tremiam visivelmente e ele precisou se apoiar numa poltrona para não cambalear. A mulher que ele humilhara publicamente acabara de entregar uma performance que rivalizava com os melhores concertistas que já havia escutado em sua vida. Como isso era possível? Como uma faxineira tocava piano melhor que músicos profissionais com décadas de carreira? "Meu Deus do céu", sussurrou Adriana Montenegro, a influente socialite que minutos antes filmava esperando um vexame. Suas mãos tremiam enquanto segurava o celular ainda gravando. Isso foi absolutamente extraordinário. Cláudia Ferreira, a galerista renomada, tinha lágrimas escorrendo pela maquiagem perfeita. Em 40 anos frequentando concertos pelo mundo inteiro, raramente ouvi algo tão tocante quanto isso, disse em voz embargada. Carla permanecia sentada no banco, as mãos ainda pousadas sobre as teclas, como se não quisesse se separar do instrumento que havia despertado tantas memórias adormecidas. Observava os rostos ao redor, alguns chocados, outros emocionados, todos completamente transformados pela música que acabara de executar. "Onde você aprendeu a tocar assim?", perguntou o Dr. Henrique Cavalcante, um dos empresários mais respeitados do país, que estava visivelmente abalado pela performance. Carla respirou fundo antes de responder. "No Conservatório Musical Esperança", disse simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A informação caiu como uma bomba no meio do salão. O Conservatório Musical Esperança era uma das instituições de ensino musical mais prestigiosas do estado, conhecida por formar grandes pianistas e maestros que brilhavam nos palcos internacionais. "Conservatório Musical Esperança?", Bruno repetiu com voz rouca, finalmente conseguindo falar. "Mas isso é impossível. Você trabalha como faxineira." "Trabalho como faxineira há muitos anos", Carla confirmou.
levantando-se do banco com dignidade. Mas estudei piano clássico por mais de 10 anos no conservatório. Comecei aos 7 anos de idade. Murmurinhos de surpresa ecoaram pelo salão. Várias pessoas pegaram seus celulares e começaram a pesquisar sobre o conservatório, tentando entender como uma mulher com formação musical tão renomada havia parado numa profissão tão distante da arte. Meu pai era pedreiro, Carla continuou, sua voz ganhando força conforme falava. Seu João trabalhava em construções de prédios, voltava para casa com as mãos machucadas e as roupas sujas de cimento. Mas todo sábado me levava para as aulas no conservatório. A plateia estava hipnotizada. Nunca haviam escutado uma história real de superação contada com tanta simplicidade e verdade. Ele economizava centavo por centavo para pagar as mensalidades. Às vezes deixava de almoçar. Às vezes andava quilômetros a pé para economizar a passagem de ônibus. Minha mãe, Dona Maria, costurava roupas para fora até altas horas para ajudar com os custos. Lágrimas começaram a aparecer nos olhos de várias pessoas. A história de uma família humilde sacrificando tudo por um sonho tocava fundo no coração de quem escutava. Aos 15 anos, já havia ganhado 3 concursos estaduais de piano clássico. Carla revelou, surpreendendo ainda mais a plateia. Os professores falavam em bolsa de estudos para universidades de música no exterior. Meu sonho era me tornar concertista internacional. Bruno sentia o mundo girar ao redor. A funcionária que ele tratava como invisível, que limpava sua casa há tanto tempo, era uma pianista premiada com sonhos internacionais. Como havia sido tão cego e preconceituoso? O que aconteceu? Perguntou Márcia Santos, uma empresária do ramo da moda que estava visivelmente emocionada. Carla hesitou por um momento. Falar sobre aquela noite terrível ainda doía depois de tantos anos. Quando eu tinha 17 anos, meus pais morreram num acidente de trânsito. De uma hora para outra, perdi tudo: família, casa, estabilidade financeira. Não tinha parentes próximos, não tinha como continuar os estudos. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor. Cada pessoa no salão imaginou como seria perder tudo aos 17 anos, no auge de uma carreira promissora. Tive que vender nosso piano para pagar o enterro e conseguir um lugar para morar. Carla continuou, a voz tremendo ligeiramente. Foi a última vez que toquei por muitos anos. Doutor. Henrique limpou as lágrimas que escorriam sem permissão. E depois? Depois precisei sobreviver. Aceitei qualquer trabalho que apareceu. Limpeza, cozinha, cuidado de idosos. Conheci Roberto na época. Nos casamos quando eu estava perdida e vulnerável. Ele era mecânico. Trabalhava numa oficina. Carla fez uma pausa, lembrando-se dos anos difíceis do casamento. No início, Roberto fingia se interessar pela minha música. Dizia que era lindo me ouvir tocar. Mas depois do casamento, tudo mudou. Começou a dizer que música era perda de tempo, que eu deveria focar em coisas úteis. Várias mulheres na plateia trocaram olhares compreensivos. Reconheciam a história de relacionamentos tóxicos, onde sonhos são sufocados gradualmente. Quando descobri que estava esperando Júlia, parei completamente de tocar. Roberto dizia que mãe de família não tinha tempo para frescuras artísticas. Durante anos, nem me aproximei de um piano. E sua filha? Perguntou Adriana Montenegro com curiosidade genuína. O rosto de Carla se iluminou pela primeira vez na noite. Júlia é minha vida. Ela estuda na escola Santa Luzia. Sonha em ser médica. É inteligente, determinada, tem um coração gigantesco. Tudo o que faço é por ela. Ela sabe do seu talento musical? Questionou Cláudia Ferreira. Carla balançou a cabeça negativamente. Nunca contei sobre meu passado no conservatório. Queria protegê-la da frustração de saber que a mãe teve sonhos que não se realizaram. Preferi que ela me visse como uma trabalhadora honesta, não como uma artista fracassada. Bruno finalmente conseguiu se aproximar, ainda visivelmente abalado. Carla, eu não sabia. Como você trabalha na minha casa há tanto tempo e eu nunca percebi? Porque você nunca me viu como pessoa. Carla respondeu com calma, sem amargura na voz. Para você, eu sempre fui apenas uma funcionária, alguém invisível que mantinha sua casa limpa. A resposta foi como um tapa na cara de Bruno. Ele sabia que era verdade. Em todos os meses que Carla trabalhou para ele,
jamais havia demonstrado interesse genuíno por sua vida, seus sonhos, suas lutas. Mas uma coisa me intriga, disse Dr. Henrique. Se você não tocava há tantos anos, como conseguiu executar Beethoven com tanta perfeição hoje? Carla sorriu tristemente. Porque eu toco escondido. Toda vez que termino de limpar esta casa, quando tenho certeza de que todos saíram, eu venho até este piano e toco por alguns minutos. O salão explodiu em exclamações de surpresa. Bruno arregalou os olhos, conectando informações que nunca havia prestado atenção. Por isso às vezes ouço música vinda do salão quando chego em casa tarde da noite, murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Exato, confirmou Teresa, a cozinheira da casa, que estava observando discretamente da porta da cozinha. Várias vezes nós funcionários ouvimos uma música linda vinda daqui. Sempre achamos que era o rádio ligado, mas era a Carla tocando. A revelação deixou todos estupefatos. Por meses, talvez anos, Carla havia tocado piano na casa de Bruno, mantendo viva sua paixão musical em segredo, enquanto ele a tratava como se ela fosse incapaz de qualquer refinamento. Carla, Bruno disse, a voz embargada de emoção, eu te devo o maior pedido de desculpas da minha vida. Não apenas pela humilhação desta noite, mas por todos os meses em que te tratei como se você não tivesse valor. Carla o observou em silêncio por alguns segundos. Via um homem genuinamente arrependido, talvez experimentando pela primeira vez na vida a sensação de estar completamente errado sobre algo fundamental. Aceito suas desculpas, ela disse simplesmente. Mas quero que entenda uma coisa. Meu valor como pessoa nunca dependeu do seu reconhecimento. Eu sempre soube quem sou, mesmo quando o mundo tentou me convencer do contrário. A frase ecoou pelo salão como uma lição de vida. Várias pessoas se entreolharam, refletindo sobre suas próprias atitudes preconceituosas e os julgamentos rápidos que faziam baseados apenas na aparência. Nesse momento, a campainha da mansão tocou. Teresa correu para atender, voltando minutos depois acompanhada de uma adolescente preocupada. Mãe! A menina chamou, procurando Carla pelo salão. Era Júlia. Tinha cabelos castanhos presos em rabo de cavalo. Vestia o uniforme simples da escola Santa Luzia e carregava uma mochila escolar nas costas. Seus olhos inteligentes observavam curiosa toda aquela gente elegante reunida no salão. Carla sentiu o coração acelerar. Júlia não deveria estar ali. Não deveria ver a mãe naquela situação, no meio de uma festa de ricos, depois de tudo que havia acontecido. Júlia, minha filha, o que você está fazendo aqui? Estava preocupada, mãe. Você disse que chegaria em casa às 10 e já passa das 11. Vim ver se estava tudo bem. A menina parou subitamente quando percebeu que sua mãe estava sentada no banco do piano, com toda aquela plateia elegante, olhando na direção das duas. Mãe, Júlia disse devagar, por que você está no piano? A pergunta inocente de Júlia ecoou pelo salão como um raio. Mãe, por que você está no piano? A adolescente olhava confusa para Carla, depois para toda aquela plateia de pessoas elegantes que observavam a cena com interesse crescente. Nunca havia visto a mãe perto de um instrumento musical, muito menos sendo o centro das atenções numa festa de ricos. Carla sentiu o mundo parar por um momento. Durante todos esses anos, havia protegido cuidadosamente Júlia da verdade sobre seu passado musical. Queria que a filha a visse como uma trabalhadora honesta e batalhadora, não como alguém que havia perdido um futuro brilhante. Mas agora, diante de 50 pessoas e depois da performance mais emotiva de sua vida, não havia como esconder mais nada. Júlia, ela disse suavemente, levantando-se do banco do piano. Venha cá, minha filha. A menina se aproximou hesitante, ainda carregando a mochila escolar e observando curiosa todos aqueles rostos desconhecidos. Bruno a observava com interesse renovado. Era a primeira vez que via a filha da funcionária e ficou impressionado com a postura inteligente e educada da adolescente. Minha filha, Carla começou, colocando as mãos nos ombros de Júlia. Há algumas coisas sobre a minha vida que eu nunca te contei. Que tipo de coisas, mãe? Dr. Henrique Cavalcante se aproximou respeitosamente. Com licença, Carla. Posso sugerir que vocês se sentem? Esta conversa parece importante demais para acontecer em pé. Bruno rapidamente providenciou 2 poltronas confortáveis perto do piano.
Mãe e filha se sentaram enquanto a plateia formava um semicírculo ao redor, todos genuinamente interessados em conhecer o resto daquela história extraordinária. Júlia, Carla respirou fundo. Quando eu era jovem, mais ou menos da sua idade, eu era pianista. Estudava no Conservatório Musical Esperança, um dos melhores do estado. Os olhos de Júlia se arregalaram. Você tocava piano profissionalmente? Estava me preparando para isso. Comecei a estudar aos 7 anos. Seu avô João, que você nunca conheceu, era pedreiro. Trabalhava pesado o dia inteiro, mas economizava cada centavo para pagar minhas aulas de música. Júlia absorvia cada palavra com um fascínio crescente. Nunca havia imaginado que a mãe tivesse qualquer ligação com o mundo artístico. Aos 15 anos, eu já havia ganhado vários concursos estaduais de piano clássico. Carla continuou, surpreendendo ainda mais a filha. Os professores diziam que eu tinha talento para me tornar concertista internacional. Era meu sonho tocar nos grandes teatros do mundo. E por que parou? Júlia perguntou. Embora já pressentisse que a resposta seria dolorosa. Quando eu tinha 17 anos, seus avós morreram num acidente terrível. De uma noite para outra, perdi tudo. Família, casa, a possibilidade de continuar estudando música. Não tinha parentes próximos, não tinha dinheiro. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Júlia. Ela estava conhecendo uma história familiar que nunca havia imaginado existir. Tive que vender o piano da família para conseguir sobreviver, Carla disse, a voz tremendo. Foi quando parei de tocar. Durante anos nem cheguei perto de um instrumento. Mas mãe, Júlia disse confusa, se você era tão boa assim, por que nunca me contou? Por que nunca voltou a tocar? Carla olhou ao redor do salão, vendo todos aqueles rostos atentos esperando sua resposta. Porque quando você nasceu, eu queria protegê-la da dor que senti. Não queria que soubesse que sua mãe havia perdido um futuro brilhante. Preferia que me visse como uma trabalhadora comum, alguém que fazia o melhor que podia. Bruno se aproximou, visivelmente emocionado. Carla, posso contar para Júlia o que aconteceu aqui hoje? Carla assentiu silenciosamente. Bruno se ajoelhou perto da cadeira de Júlia, colocando-se na altura da adolescente. Júlia, sua mãe acabou de tocar piano de uma forma que deixou todos nós sem palavras. Foi uma das performances mais bonitas que já ouvi na vida. Minha mãe tocou piano aqui? Júlia olhou incrédula para Carla. Não apenas tocou, disse Adriana Montenegro se aproximando. Ela executou Claro de Lua de Beethoven com uma perfeição técnica e emotiva que rivaliza com os melhores concertistas profissionais. Cláudia Ferreira mostrou seu celular para Júlia. Gravei tudo. Sua mãe é uma artista extraordinária. Júlia assistiu alguns segundos do vídeo e ficou boquiaberta. Ali estava sua mãe, a mulher que ela conhecia apenas como faxineira e que trabalhava exaustivamente para sustentar as duas, tocando piano como uma virtuose. Mãe, ela disse com lágrimas nos olhos, você é incrível. Como conseguiu manter esse talento escondido por tanto tempo? Porque eu toco aqui escondido, Carla admitiu olhando para Bruno. Toda vez que termino meu trabalho nesta casa, quando tenho certeza de que todos saíram, venho até este piano e toco por alguns minutos. É minha forma de manter viva a conexão com a música. Bruno balançou a cabeça, ainda processando a magnitude de sua ignorância. Carla, você trabalha na minha casa há 2 anos. Como eu nunca percebi, porque você nunca prestou atenção em mim como pessoa, ela respondeu sem amargura. Para você, eu era apenas uma funcionária que mantinha a casa limpa. Teresa, a cozinheira, se aproximou tímida. Posso falar uma coisa? Nós, funcionários, sempre soubemos que tinha alguém tocando piano aqui quando a família não estava. A música era tão linda que parávamos nosso trabalho só para escutar. Era você, mãe? Júlia perguntou maravilhada. Era eu, minha filha. Nos últimos 2 anos, este piano foi meu refúgio secreto. Minha forma de não deixar a música morrer completamente dentro de mim. Dr. Henrique se aproximou das duas. Júlia, sua mãe nos contou que você sonha em ser médica. É verdade? Sim, senhor. Júlia respondeu educadamente. Quero estudar medicina para ajudar pessoas que não têm condições de pagar tratamento particular. Igual sua mãe, Bruno murmurou. Sempre pensando em ajudar os outros. Márcia Santos, a empresária da moda, se juntou ao grupo. Carla,
Preciso perguntar uma coisa. Depois de tudo o que passou, como conseguiu criar uma filha tão educada e determinada? Carla sorriu olhando para Júlia. Porque mesmo perdendo meus sonhos musicais, nunca perdi a esperança de que ela realizasse os sonhos dela. Trabalho 3 empregos diferentes para manter Júlia na escola Santa Luzia. Ela tem bolsa parcial, mas ainda preciso pagar uma parte. 3 empregos? Bruno repetiu chocado. Limpo esta casa 2 vezes por semana, trabalho como cozinheira no restaurante Boa Vista nas quartas e quintas e faço faxina no edifício comercial São Paulo nos fins de semana. A informação caiu como bomba no salão. Aquela mulher que acabara de entregar uma performance digna de Carnegie Hall trabalhava 7 dias por semana para sustentar a filha e pagar seus estudos. Júlia pegou na mão da mãe, os olhos brilhando de lágrimas. Mãe, eu não sabia que você trabalhava tanto assim. E eu não queria que soubesse, minha filha. Queria que se concentrasse nos estudos, sem se preocupar com as dificuldades. Bruno se levantou abruptamente, caminhando de um lado para outro, visivelmente agitado. Carla, eu preciso te fazer uma pergunta. A aposta de 100 mil reais que fiz hoje foi real. Você impressionou todos nós de uma forma que jamais imaginei possível. O senhor não precisa pagar nada, Carla respondeu com dignidade. Não toquei pelo dinheiro, toquei pela minha honra. Mas eu quero pagar, Bruno insistiu. E quero fazer mais que isso. Ele se virou para a plateia que observava cada movimento com atenção crescente. Pessoal, vocês acabaram de presenciar algo extraordinário. Não apenas uma performance musical excepcional, mas uma lição de vida sobre preconceito, sobre julgamentos precipitados, sobre talentos escondidos em lugares onde menos esperamos. Murmúrios de concordância ecoaram pelo salão. Carla, Bruno continuou, quero fazer uma proposta. Quero que você pare de trabalhar como faxineira. Quero que dê aulas de piano aqui na minha casa, para pessoas que realmente apreciem seu talento. E quanto a Júlia, Adriana Montenegro se intrometeu. Que tal uma bolsa integral na melhor escola particular da cidade? Tenho contatos no Colégio Esperança Elite. Dr. Henrique se juntou às ofertas. E para a universidade, quando chegar a hora, posso garantir uma bolsa completa em medicina na Universidade São Bento. Júlia olhava tudo aquilo boquiaberta. Em questão de minutos, a vida dela e da mãe estava sendo completamente transformada por pessoas que nem conheciam direito. Não sei o que dizer, Carla murmurou, emocionada com a generosidade inesperada. Diga que aceita, Júlia sussurrou, apertando a mão da mãe. Mãe, você merece ter seus sonhos de volta. Carla olhou para a filha, depois para todas aquelas pessoas que minutos antes eram estranhos completos e agora ofereciam oportunidades que mudariam suas vidas para sempre. Há uma condição, ela disse finalmente. Qual? Bruno perguntou. Se eu aceitar dar aulas de piano, quero ensinar também crianças carentes. Quero criar um projeto social aqui mesmo, onde talentos como o meu possam ser descobertos e desenvolvidos, independente da classe social. O salão explodiu em aplausos espontâneos. Aquela mulher que havia sido humilhada no início da noite estava agora propondo usar sua segunda chance para ajudar outras pessoas em situação similar. Fechado, Bruno disse com um sorriso genuíno. O projeto Talentos Ocultos começa na próxima semana. O aplauso espontâneo que ecoou pelo salão quando Carla aceitou criar o projeto social foi apenas o início de uma noite que ninguém jamais esqueceria. Bruno olhou ao redor, vendo os rostos transformados de seus convidados. Pessoas que chegaram ali apenas para cumprir obrigações sociais, agora estavam genuinamente emocionadas, conectadas por uma história real de superação que havia tocado fundo em cada coração presente. Carla, disse Cláudia Ferreira, a galerista, se aproximando com os olhos ainda úmidos de lágrimas. Preciso te pedir perdão. Quando cheguei aqui hoje, vi você limpando e pensei automaticamente que éramos de mundos completamente diferentes. Agora percebo que a diferença não estava entre nós, mas na minha ignorância. Várias outras pessoas começaram a se aproximar, cada uma querendo expressar seu arrependimento pelos julgamentos precipitados. Doutor Henrique Cavalcante, um dos empresários mais respeitados da cidade, segurou as mãos de Carla com reverência. Em 50 anos de vida empresarial, aprendi muitas lições valiosas, ele disse, a voz embargada.
mas nenhuma foi tão poderosa quanto a que você me ensinou hoje. Nunca mais vou olhar para uma pessoa e julgar seu valor pela profissão que exerce. Júlia observava tudo maravilhada. Via a mãe, que sempre conhecera como uma trabalhadora incansável e humilde, sendo tratada com o respeito e admiração que sempre mereceu. Era como se um véu tivesse sido retirado dos olhos de todos ali, revelando a verdadeira essência de quem Carla sempre foi. Bruno permanecia visivelmente abalado. Caminhava de um lado para outro, passando as mãos pelos cabelos grisalhos, claramente processando a magnitude de seus preconceitos. Carla, ele disse parando na frente dela, eu preciso te contar uma coisa que vai te chocar ainda mais. Todos se voltaram curiosos para ouvir o que Bruno tinha a dizer. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para uma confissão difícil. Durante esses 2 anos que você trabalhou aqui, houve várias ocasiões em que cheguei em casa tarde e ouvi música vinda do salão. Música linda, tocada com uma técnica perfeita. Carla ficou pálida. Você sabia que eu tocava escondido? Eu ouvia, mas nunca investiguei direito. Sempre pensei que fosse o rádio ligado, ou talvez alguma funcionária ouvindo música no celular. Jamais, nem nos meus sonhos mais impossíveis, imaginei que fosse você tocando este piano. A revelação deixou todos chocados. Bruno tinha evidências do talento de Carla há muito tempo, mas seu preconceito o impediu de conectar os pontos óbvios. O mais vergonhoso, ele continuou, é que várias vezes me senti irritado com essa música misteriosa. Cheguei até a reclamar com Teresa, pedindo para que controlasse melhor as funcionárias. Nunca imaginei que estava reclamando da música mais bonita que já ouvi na minha própria casa. Teresa, que observava tudo discretamente, se aproximou. Posso confirmar isso. O senhor Bruno chegou a dizer que não queria barulho de rádio na casa depois do expediente. A ironia da situação era dolorosa. Carla havia sido repreendida por tocar a música que agora todos reconheciam como extraordinária. Mãe, Júlia disse suavemente, como você conseguiu manter esse segredo por tanto tempo? Como aguentou ser desvalorizada quando sabia do seu próprio talento? Carla sorriu tristemente para a filha. Porque o amor de mãe é mais forte que o orgulho pessoal, minha filha. Eu preferia ser humilhada e incompreendida a arriscar perder o emprego e não conseguir pagar seus estudos. A resposta provocou um silêncio emocionado. Várias mães na plateia se identificaram profundamente com o sacrifício silencioso de Carla. Márcia Santos se aproximou, claramente tocada. Carla, eu tenho uma filha da idade da Júlia. Se algum dia ela precisar fazer os sacrifícios que você fez, espero ter a sua força e dignidade. Todas as mães fariam o mesmo. Carla respondeu simplesmente. Bruno pegou seu celular e começou a fazer algumas ligações. Dr. Rodrigo? Bruno Mendonça. Preciso de um favor urgente. Sim, para amanhã mesmo. Uma conta corrente nova, transferência de R$100 mil. Isso mesmo, 100 mil. Ele desligou e se virou para Carla. Amanhã de manhã você terá acesso aos R$100 mil da aposta. Não é favor, é obrigação. Você cumpriu sua parte do acordo de forma extraordinária. Senhor Bruno, Carla disse hesitante, isso é muito dinheiro. Não sei se posso aceitar. Pode e vai aceitar. Adriana Montenegro interveio. Você conquistou esse dinheiro com mérito. E posso garantir que não vai ser só isso. Ela puxou seu celular e começou a gravar um vídeo. Pessoal, vocês precisam conhecer a história mais inspiradora que já ouvi na vida. Rapidamente, outros convidados começaram a fazer o mesmo. Dr. Henrique ligou para contatos na imprensa, Cláudia postou nas redes sociais da galeria, Márcia compartilhou nos grupos empresariais do WhatsApp. O que vocês estão fazendo? Carla perguntou preocupada. Estamos espalhando sua história, explicou o Dr. Henrique. O mundo precisa conhecer seu talento e sua trajetória de superação. Em poucas horas você vai ser conhecida nacionalmente. Júlia ficou animada. Mãe, você vai ficar famosa. Mas Carla parecia preocupada. Não sei se quero toda essa exposição. Sempre vivi de forma simples e reservada. Bruno colocou a mão no ombro dela. Carla, você tem um dom extraordinário que foi escondido tempo demais. É hora do mundo conhecer seu talento. Além disso, quanto mais conhecida você ficar, mais crianças carentes poderão ser beneficiadas pelo projeto social. A perspectiva de ajudar outras crianças convenceu Carla. Nesse caso,
Aceito a exposição. Cláudia mostrou seu telefone, onde já havia centenas de comentários no vídeo postado. Olha só, as pessoas estão emocionadas com sua história. Muita gente se identificando com sua luta, outros oferecendo ajuda para o projeto social. Dr. Henrique recebeu uma ligação e atendeu animado. Alô? Sim, ela está aqui. Um programa nacional? Amanhã mesmo? Vou perguntar. Ele se virou para Carla e Júlia. Era da Rede Esperança de televisão. Querem você no programa matinal de amanhã para contar sua história nacionalmente. Na televisão? Júlia arregalou os olhos. Minha mãe vai aparecer na TV? Se ela quiser, Dr. Henrique respondeu. Disseram que é uma das histórias mais tocantes que já ouviram. Carla hesitou por um momento. Toda aquela atenção repentina era avassaladora para alguém acostumada a viver nas sombras. Mãe! Júlia segurou sua mão. Lembra quando você me ensinou que devemos usar nossos talentos para ajudar outras pessoas? Talvez este seja o momento de colocar isso em prática. A sabedoria da filha adolescente tocou fundo no coração de Carla. Você tem razão, minha filha. Aceito ir na televisão. O salão explodiu em comemorações. Bruno abriu uma garrafa de champanhe especial. Teresa trouxe taças para todos. E mesmo Carla e Júlia ganharam uma dose simbólica de espumante para brindar. Um brinde, Bruno disse erguendo a taça. A mulher que nos ensinou que talento verdadeiro não escolhe classe social, que dignidade vale mais que dinheiro e que nunca devemos julgar alguém pela aparência. A Carla! Todos gritaram em uníssono, erguendo as taças. Carla sentia as lágrimas escorrendo livremente. Em uma única noite, havia passado de funcionária invisível a personalidade respeitada, de mãe preocupada com o futuro da filha, a mulher com recursos para garantir o melhor para Júlia. E agora? Ela perguntou para Bruno. Como vamos organizar tudo isso? Amanhã você vai na televisão contar sua história, ele respondeu. Depois começamos a planejar o projeto social. Quero transformar o andar inteiro de cima da mansão em uma escola de música gratuita. Adriana se juntou ao planejamento. Posso conseguir doações de instrumentos musicais através dos meus contatos. Dr. Henrique ofereceu apoio financeiro. Minha empresa pode custear os salários dos professores pelos primeiros 2 anos. Cláudia sugeriu parcerias com universidades. Conheço vários estudantes de música que adorariam ser voluntários no projeto. Em poucos minutos, o projeto Talentos Ocultos já tinha estrutura, financiamento e apoio de pessoas influentes. Tudo nasceu do reconhecimento tardio do talento de uma faxineira que nunca perdeu a dignidade. Júlia, Bruno se dirigiu à adolescente. A partir de segunda-feira você estuda no Colégio Esperança Elite. Bolsa integral, material incluso, transporte garantido. Sério? Júlia mal conseguia acreditar. Sério. E quando terminar o ensino médio, sua vaga na faculdade de medicina já está garantida. Mãe e filha se abraçaram chorando. Em uma noite, suas vidas haviam sido completamente transformadas. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Finalmente eram reconhecidas e respeitadas pelo que sempre foram. Pessoas de valor, com sonhos legítimos e talentos extraordinários. Obrigada, Carla disse para todos, por me devolverem algo que eu pensava ter perdido para sempre. O quê? Perguntou Bruno. A esperança. Na manhã seguinte, Carla acordou às 5h30, como sempre fazia, mas pela primeira vez em anos não era para limpar a casa de estranhos. Havia dormido apenas 2 horas. A noite anterior parecia um sonho surreal. A humilhação que se transformou em reconhecimento, a aposta cruel que virou oportunidade de ouro, a vida inteira mudando em questão de horas. Júlia estava na cozinha preparando café quando a mãe chegou. A adolescente sorriu de forma diferente, com um orgulho novo brilhando nos olhos. Mãe, você viu? Seu vídeo já tem mais de 2 milhões de visualizações. Carla pegou o celular da filha com mãos trêmulas. Na tela aparecia sua própria imagem tocando Claro de Lua. E abaixo milhares de comentários de pessoas emocionadas com sua história. Chorei assistindo. Essa mulher é um exemplo de força. Nunca mais vou julgar ninguém pela aparência. Quero conhecer o projeto social dela. 2 milhões de pessoas assistiram? Carla mal conseguia acreditar. E aumentando de minuto em minuto. O Dr. Henrique ligou cedo dizendo que a Rede Esperança de televisão
confirmou sua participação no programa nacional das 9 horas. Carla sentiu o estômago embrulhar. Ia aparecer na televisão para o país inteiro. Uma parte dela ainda não conseguia aceitar que aquilo tudo estava realmente acontecendo. O telefone tocou. Era Bruno. Carla, bom dia. Espero que tenha dormido bem. Tenho novidades incríveis para contar. Que novidades? Desde que os vídeos começaram a circular ontem à noite, meu telefone não para de tocar. Gravadoras querendo falar com você, empresários interessados em patrocinar o projeto social, escolas de música oferecendo parcerias. Carla se sentou numa cadeira, tentando processar tanta informação de uma vez. Mas isso não é nada comparado ao que aconteceu há 1 hora. Bruno continuou, a voz carregada de emoção. Recebemos uma ligação do Conservatório Musical Esperança. O coração de Carla disparou. Do conservatório? Era o maestro Antônio, seu antigo professor. Ele viu o vídeo e chorou. Disse que durante todos esses anos se perguntou o que havia acontecido com a aluna mais talentosa que ele já teve. Quer te encontrar ainda hoje. Lágrimas escorreram pelo rosto de Carla. Maestro Antônio havia sido como um pai durante seus anos de estudos musicais. Ele realmente quer me ver? Mais que isso, o conservatório inteiro quer te homenagear. Estão organizando um concerto especial em sua honra para a próxima semana. Júlia abraçou a mãe, vendo como aquelas palavras a emocionavam profundamente. Mãe, você vai voltar para o conservatório como uma estrela. 2 horas depois, Carla estava nos estúdios da Rede Esperança de televisão. O programa Bom Dia Brasil Esperança era assistido por milhões de pessoas em todo o país. A apresentadora Marina Fernandes, conhecida por suas entrevistas emocionantes, a recebeu com carinho especial. Carla, sua história comoveu o Brasil inteiro em apenas 1 noite. Marina disse durante a entrevista ao vivo. Conte para nossos telespectadores como se sente sendo reconhecida nacionalmente. É surreal, Marina. Ontem eu era apenas uma faxineira invisível. Hoje estou falando para o país inteiro. Mas o mais importante não sou eu. É a lição que todos nós aprendemos sobre não julgar as pessoas pela aparência. E o projeto social que você mencionou? Pode nos contar mais detalhes? Carla respirou fundo, lembrando-se de que cada palavra poderia inspirar outras pessoas. O projeto Talentos Ocultos vai funcionar na mansão do Bruno. Queremos descobrir e desenvolver talentos musicais em crianças e jovens de famílias com dificuldades financeiras. Pessoas que, assim como eu, podem ter dons extraordinários, escondidos pela falta de oportunidade. Que lindo! E sua filha Júlia? Como ela reagiu descobrindo que a mãe é uma pianista extraordinária? A câmera focou Júlia, que estava na plateia do programa. Sempre soube que minha mãe era especial, a adolescente disse com maturidade impressionante. Mas descobrir que ela escondeu um talento tão lindo para se dedicar a mim me fez entender o tamanho do amor dela. Não havia olho seco no estúdio. Marina limpou as próprias lágrimas antes de continuar a entrevista. Quando o programa terminou, Carla e Júlia foram abordadas por dezenas de pessoas. Produtores musicais oferecendo contratos de gravação, empresários querendo patrocinar o projeto social, jornalistas pedindo entrevistas exclusivas. Mãe, Júlia sussurrou, nossa vida realmente mudou para sempre, não mudou? Antes que Carla pudesse responder, uma mulher elegante se aproximou. Com licença, vocês são Carla e Júlia? Somos, Carla respondeu educadamente. Sou Patrícia Mendes, diretora artística da gravadora Harmonia Nacional. Assistimos sua performance ontem e ficamos absolutamente impressionados. Gostaríamos de produzir um álbum com suas interpretações de música clássica. Carla ficou sem palavras. Uma gravadora nacional queria lançar seu álbum. Não precisa responder agora, Patrícia continuou. Mas saiba que acreditamos que sua música pode inspirar milhões de pessoas. Sua história de superação combinada com seu talento extraordinário tem potencial para tocar corações no mundo inteiro. Durante o trajeto de volta para casa, Júlia não parava de falar sobre todas as oportunidades que estavam surgindo. Mãe, você vai gravar um CD, vai dar concertos, vai ser famosa de verdade. Carla sorria vendo o entusiasmo da filha, mas por dentro ainda processava toda aquela transformação radical. Em 48 horas, havia passado de faxineira anônima a personalidade nacional.
Quando chegaram na mansão de Bruno, encontraram uma surpresa emocionante esperando por elas. No salão onde tudo havia começado, estava um homem de cabelos grisalhos, óculos redondos e um sorriso familiar que Carla reconheceu imediatamente. Maestro Antônio. Ela correu para abraçá-lo. Minha querida Carla, o maestro disse com lágrimas nos olhos. Durante 25 anos me perguntei o que havia acontecido com a aluna mais talentosa que já tive. Nunca imaginei que você estava tão próxima, trabalhando silenciosamente, mantendo seu dom vivo mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Maestro, eu senti tanto sua falta. Quantas vezes quis voltar ao conservatório, mas não tinha coragem de enfrentar meu próprio passado. Bem, agora você vai voltar. E vai voltar como professora titular. Carla arregalou os olhos. Como professora? O conservatório decidiu criar uma cátedra especial em sua homenagem. Cátedra Carla Silva de Piano para Talentos Emergentes. Você vai ensinar jovens pianistas e identificar novos prodígios, especialmente aqueles de origem humilde. Bruno, que observava tudo emocionado, se juntou ao grupo. Maestro Antônio, é uma honra recebê-lo aqui. Carla nos deu uma lição de vida que jamais esqueceremos. E que lição? O maestro confirmou. Sua história já inspirou 3 outras pessoas a procurarem o conservatório. Uma faxineira de hospital que toca violino, um porteiro que compõe músicas, uma cozinheira que canta ópera. Talentos ocultos estão sendo descobertos em todo lugar. Júlia ficou maravilhada. A história da minha mãe está ajudando outras pessoas a realizarem seus sonhos? Exato, minha jovem. Sua mãe não apenas recuperou seu próprio futuro, ela abriu portas para centenas de outras pessoas. Nesse momento, Teresa chegou correndo da cozinha. Dona Carla, tem uma multidão de jornalistas na frente da casa, querem entrevista com a senhora. Carla olhou pela janela e viu várias equipes de TV, jornalistas com microfones, fotógrafos com câmeras profissionais. Sua história havia viralizado de tal forma que agora era perseguida pela imprensa nacional. Minha nossa, ela sussurrou. Isso tudo é real mesmo. Bruno sorriu. É real, Carla. E é só o começo. O projeto Talentos Ocultos officially vai ser inaugurado na próxima semana, com você como diretora artística. Diretora artística? Você vai coordenar todo o programa de ensino musical para crianças carentes. Salário de diretora, benefícios completos e toda a estrutura necessária para desenvolver seu trabalho. Maestro Antônio aplaudiu. Perfeito. Ela vai dividir o tempo entre o conservatório e o projeto social. Dupla função, duplo impacto. Carla olhou ao redor do salão onde menos de 48 horas antes havia sido humilhada publicamente. Agora estava cercada de pessoas que a respeitavam, oferecendo oportunidades que superavam seus sonhos mais ambiciosos. Júlia, ela chamou a filha. Venha cá. A adolescente se aproximou e Carla a abraçou forte. Minha filha, durante todos esses anos eu escondi meu talento pensando que estava protegendo você. Agora percebo que estava errada. Deveria ter mostrado que é possível lutar pelos sonhos mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Mãe, você me ensinou isso vivendo como exemplo. Não precisa se desculpar por nada. Maestro Antônio limpou uma lágrima. Que sabedoria nesta menina. Carla, você educou uma filha extraordinária. E agora, Bruno acrescentou, Júlia vai estudar no melhor colégio da cidade, com todas as oportunidades que merece para realizar seu sonho de ser médica. Dr. Henrique chegou nesse momento, carregando uma pasta com documentos. Carla, tenho novidades fantásticas. 5 empresas já se ofereceram para patrocinar integralmente o projeto social. O investimento inicial será de R$2 milhões. Todos ficaram boquiabertos com a quantia. Em 2 dias, o projeto havia crescido de uma ideia espontânea para uma iniciativa milionária. 2 milhões? Carla repetiu incrédula. Isso mesmo. Sua história tocou tantos empresários que eles querem participar ativamente da transformação social. O Talentos Ocultos vai se tornar o maior projeto de inclusão musical do país. Carla sentou no banco do piano, olhando para todas aquelas pessoas que agora faziam parte de sua nova vida. Tocou suavemente algumas notas de Claro de Lua, a música que havia mudado tudo. Sabe o que mais me emociona? Ela disse para todos. Não é a fama, não é o dinheiro,
Não são as oportunidades. É saber que minha história pode inspirar outras pessoas a não desistirem de seus sonhos. E vai inspirar, mãe. Júlia disse com convicção. Vai inspirar milhões de pessoas. Carla sorriu, finalmente aceitando completamente sua nova realidade. O pesadelo havia se transformado no mais lindo dos sonhos. 6 meses depois daquela noite transformadora, Carla estava nos bastidores do Teatro Municipal São Paulo, preparando-se para o concerto mais importante de sua vida. O concerto de renascimento havia esgotado todos os ingressos em apenas 2 horas, com lista de espera de mais de 10.000 pessoas. Sua história havia tocado corações não apenas no Brasil, mas internacionalmente. Júlia estava a seu lado, ajustando o vestido azul marinho que a mãe escolhera para a apresentação. A adolescente agora estudava no Colégio Esperança Elite e mantinha as melhores notas da turma. Seu sonho de ser médica estava mais sólido que nunca, mas agora incluía um projeto especial: criar um programa de musicoterapia para hospitais infantis. Mãe, você está nervosa? Júlia perguntou, vendo as mãos de Carla tremendo ligeiramente. Um pouco, Carla admitiu. Faz 25 anos desde meu último concerto oficial. E nunca toquei para 3.000 pessoas. Mas você toca todos os dias no projeto. As crianças adoram suas aulas. Carla sorriu pensando no talentos ocultos. Em 6 meses, o projeto havia atendido mais de 200 crianças e jovens de famílias carentes. 15 deles já haviam ganhado bolsas integrais em conservatórios renomados. 3 foram aceitos em orquestras juvenis nacionais. A transformação era visível não apenas nos jovens músicos, mas em suas famílias inteiras. Bruno apareceu nos bastidores, elegante em seu smoking, mas completamente transformado em sua essência. O homem arrogante e preconceituoso havia se tornado um dos maiores defensores de inclusão social do país. Destinava 60% de sua fortuna para projetos educacionais e havia criado a Fundação Bruno Mendonça para talentos emergentes. Carla, o teatro está lotado, ele disse emocionado. Tem gente importante do mundo inteiro aqui. Embaixadores, ministros, artistas internacionais. Sua história chegou muito longe. Quem diria, Carla murmurou, que uma aposta cruel se transformaria em tudo isso. Não foi a aposta que criou isso. Bruno respondeu com sabedoria que não possuía 6 meses antes. Foi sua dignidade, seu talento e sua capacidade de transformar dor em esperança. Maestro Antônio chegou carregando uma partitura especial. Carla, minha querida, tenho uma surpresa. Compositores de 3 países criaram uma música em sua homenagem. Chama-se Hands of Hope, Mãos de Esperança. Carla pegou a partitura e seus olhos se encheram de lágrimas. Era uma peça lindíssima, que combinava técnica clássica com melodias populares, simbolizando a união entre diferentes classes sociais através da música. É para ser tocada no final do concerto, o maestro explicou. Estreia mundial hoje à noite. Dr. Henrique apareceu acompanhado de uma comitiva internacional. Carla, apresenta os representantes da Unesco. Eles vieram especialmente para assistir seu concerto e formalizar um convite. Que convite? Para se tornar embaixadora mundial da Unesco para a inclusão musical. Seu projeto será modelo para 50 países. Carla mal conseguia processar tanta informação. De faxineira humilhada, a embaixadora mundial em 6 meses parecia impossível, mas estava acontecendo. Adriana Montenegro chegou com uma notícia que fez Carla chorar de emoção. Querida, preciso te contar uma coisa linda. Lembra da Luciana, aquela faxineira de hospital que procurou o conservatório depois de ver sua história? Lembro sim. Ela acabou de ser contratada como violinista da Orquestra Sinfônica Municipal. Primeiro emprego oficial como musicista aos 43 anos. Júlia bateu palmas de alegria. Mãe, você está mudando a vida de pessoas no país inteiro. Cláudia Ferreira apareceu com seu tablet, mostrando estatísticas impressionantes. Carla, o documentário sobre sua história já foi visto por 100 milhões de pessoas globalmente. Virou case de estudo em universidades sobre superação e inclusão social. Nesse momento, uma mulher jovem se aproximou timidamente. Dona Carla, posso falar com a senhora? Claro, querida. Sou Fernanda,
Trabalho como cozinheira no Hospital Santa Cruz. Vi sua história e me inspirei a voltar a cantar. Agora faço apresentações para os pacientes e suas famílias. Muita gente disse que minha música ajudou na recuperação. Carla abraçou Fernanda emocionada. Isso é o que mais me deixa feliz. Saber que nossa história inspira outras pessoas a perseguirem seus sonhos. O sino do teatro tocou, indicando que faltavam 10 minutos para o início do concerto. Carla respirou fundo, olhou para todas aquelas pessoas que agora faziam parte de sua vida transformada e seguiu para o palco. Quando as cortinas se abriram, 3.000 pessoas se levantaram numa ovação que durou 5 minutos. No público, Carla viu rostos conhecidos e desconhecidos, todos unidos pela mesma emoção. Teresa estava na primeira fila, chorando de orgulho. Os alunos do projeto Talentos Ocultos ocupavam uma sessão especial, vibrando pela professora que havia mudado suas vidas. Carla se sentou ao piano de cauda Steinway, o mesmo modelo que Bruno possuía na mansão, e começou a tocar Claro de Lua. A música que havia revelado seu talento agora ecoava pelo teatro mais importante do país, tocada com uma maturidade emocional que só o sofrimento e a superação conseguem ensinar. Durante 2 horas, ela executou um repertório que passeou pela música clássica, popular e internacional. Cada nota carregava a história de uma vida que havia encontrado seu verdadeiro propósito. O momento mais emocionante chegou quando Júlia subiu ao palco. Mãe e filha tocaram juntas uma versão especial de Amazing Grace que haviam ensaiado secretamente. A adolescente havia aprendido piano nos últimos meses, e sua performance, embora simples, estava carregada de amor filial. Esta música, Carla disse ao microfone, é para todas as pessoas que trabalham silenciosamente, que lutam diariamente, que mantêm seus sonhos vivos mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Vocês não são invisíveis. Vocês são valiosos. A plateia explodiu em aplausos emocionados. Muitas pessoas choravam abertamente, tocadas pela mensagem universal de esperança. Para encerrar, Carla tocou pela primeira vez Hands of Hope, a música criada especialmente para ela. Era uma composição poderosa que simbolizava a jornada de qualquer pessoa que se levanta após ser derrubada pela vida. Quando as últimas notas ecoaram pelo teatro, o silêncio foi absoluto por alguns segundos. Então, 3.000 pessoas se levantaram numa ovação que durou mais de 10 minutos. Flores choveram no palco, pessoas gritavam, bravo, em várias línguas, e Carla sentia que havia cumprido completamente sua missão. Bruno subiu ao palco carregando um grande cheque simbólico. Em nome de todos os empresários presentes, anunciamos a doação de 5 milhões de reais para expandir o projeto Talentos Ocultos para todas as capitais do Brasil. A plateia vibrou ainda mais. O projeto, que nasceu de uma aposta cruel, agora se tornaria nacional. Júlia abraçou a mãe no palco, sussurrando no ouvido. Papai e mamãe João estariam tão orgulhosos de você. Carla olhou para o céu através das luzes do teatro, sentindo a presença dos pais que haviam sacrificado tudo pelos seus sonhos musicais. Finalmente havia honrado completamente a memória deles. Na entrevista final da noite, um jornalista perguntou: Carla, qual a maior lição que você gostaria de deixar para o mundo? Ela pensou por um momento, depois respondeu com a sabedoria de quem havia vivido a maior transformação possível. Que nunca julguem uma pessoa pela profissão que exerce ou pela roupa que veste. Que talentos extraordinários podem estar escondidos nos lugares mais simples. E que é possível transformar humilhação em dignidade, dor em esperança e sonhos perdidos em realidade ainda mais bonita. E para você, pessoalmente, qual foi a maior vitória? Carla olhou para Júlia, que sorria orgulhosa ao seu lado. A maior vitória não foi recuperar minha carreira musical. Foi provar para minha filha que nunca é tarde para recomeçar, que nossos sonhos valem a pena e que o amor sempre vence no final. 6 meses depois daquela noite em que foi humilhada numa festa de ricos, Carla Silva havia se tornado símbolo mundial de superação. Mas para ela, o mais importante não eram os prêmios, a fama internacional ou o reconhecimento. Era saber que sua história continuaria inspirando pessoas pelo mundo inteiro a não desistirem de si mesmas.
Porque às vezes a vida nos derruba para nos ensinar a voar mais alto.